Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está começando a assistir essa aula, mas nós estamos começando EBD em Estudo, o que é apresentado por esse que vos fala nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, pastor Georgen Silva, sou dirigente aqui da Igreja Polo de Boa Esperança, da nossa querida ADEPAR. Ao meu lado, o professor Salomão César. E desta forma, nós vamos neste dia fazer o comentário sobre a lição número 12 da EBD em Estudo, uma lição muito importante cujo título da lição desse trimestre fala sobre a carreira que nos é proposta. Mas antes de nós começarmos, eu já gostaria que você se inscrevesse nesse canal, deixasse o seu like, para que a gente pudesse evoluir mais um pouco em questão de redes sociais e quem sabe mais tarde a gente está também no YouTube com você. Muito bem, depois desse introito, nós podemos já dar início, não é? A lição número 12, cuja lição nos fala sobre a bendita esperança, que é a marca do cristão. E essa bendita esperança é o que mantém o cristão na sua caminhada para o céu. Sem essa esperança, ou sem essa bendita esperança, não tem como caminhar para o céu. E o texto ainda diz a marca do cristão, que tem que ser a bendita esperança. Traz como texto áureo, lá em Tito, no capítulo 2, verso 13, diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente aí nesse texto áureo, a gente já pode guardar, veja, a bem-aventurança são uma coisa, e também o aparecimento da glória do grande Deus. Isso é o que mantém o cristão, não é, firme na sua caminhada. Isso aí nós vamos ver com detalhe durante o desenvolvimento da lição. A verdade prática diz: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Então, algo fantástico também já traz aí a nossa verdade prática, quando compara a esperança cristã a uma âncora. E é bom que a gente antecipe e diga o que é uma âncora, pastor. Âncora é uma grande peça naval. Quando eu falo grande peça é porque realmente ela é muito pesada. Verdade. Ela serve para ancorar, ou seja, deixar parado um navio de grande porte, não é? Jogado por uma corrente dentro do mar, onde lá embaixo na terra ela crava e segura o barco ou o navio e não deixa, por mais tumultuosa, tormentuosa que seja as correntes marinhas ou as ondas, aquele barco ele vai permanecer ancorado, parado ali. Pode vir as correntes, pode vir as tormentas, mas o barco vai permanecer ancorado, a âncora ali segurando, não é, aquele barco. Assim, a nossa bendita esperança é comparado a essa âncora. Então, nós, como introdução, nós podemos dizer que essa bendita esperança, ou a esperança cristã, é um elemento da fé, que faz o quê, pastor? Que move o crente a perseverar na carreira que lhe é proposta. Quem foi que propôs essa proposta para nós? Foi proposta pelo nosso Salvador. E ele ou ela aponta para um futuro em que o desfecho divino se revelará fielmente. E a gente pode dizer que essa esperança traz uma perspectiva de vigilância, não é? Para nós não sermos apanhados de surpresa. E, ao mesmo tempo, ela pode também ser dita uma perspectiva de alegria e consolo diante de todo o sofrimento que padecemos neste mundo. E, finalmente, a gente pode dizer
que essa esperança é a âncora da nossa alma, como nós já falamos agora em questão de uma âncora. A âncora de nossa alma, porque ela nos traz firmeza e solidez em tempos de incerteza, não é? E esses tempos, que tempos de incerteza são esses? Os tempos de dificuldades pelos quais nós, como seres humanos aqui na Terra, passamos. Então, nós vamos estudar 3 pontos nessa lição. Mostrar o alvo da esperança cristã. Qual é o alvo? O que é que nos espera? Não é? Qual é a nossa meta? Explicar também a doutrina da esperança, e a gente já parte para dizer que doutrina é o ensinamento. Não pode ficar tão somente a uma pessoa, mas a todos os cristãos. Eles devem ser ensinados sobre a questão da esperança cristã. E também enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Então, na parte introdutória, a gente pode observar que, desde que o crente ele nasce de novo com a aceitação de Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Não é vida de desesperança, mas uma vida esperançosa. Não só nessa vida, mas como no porvir, não é? Na vida futura que Jesus tem preparado para nós. E nesse sentido, a esperança cristã, essa esperança cristã, é muito bom que se fale, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter um fundamento. Tudo que se fala tem que ser um fundamento. E o fundamento dessa esperança cristã, o seu fundamento é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado e não tivesse nos invitado, ou seja, convidado a participar também dessa ressurreição, dizendo, ele ressuscitou, então ele tem o poder também de nos ressuscitar. E essa é também uma esperança do cristão, não é? É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar em causa ou em prol do seu reino. Qual é, pastor? A ressurreição de Cristo, não é? Essa esperança que nós temos. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor, de trazer para você o ensino da esperança cristã e quanto ele é importante para a nossa jornada até chegar ao céu. Então, assim feito a introdução, o primeiro ponto com o professor Salomão César. Amém. Que Deus abençoe com muitas bênçãos dos céus. O primeiro tópico da lição, ele tem como tema, para onde aponta a esperança do cristão? Vou fazer aqui uma pergunta, para onde aponta? E o primeiro subtópico, ele vai falar a esperança cristã. Então, ele vai dar aqui uma definição dessa esperança cristã. Ele fala que, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro, certo? Nesse caso, ele aponta, ela pode antecipar aquilo que é bom. É a esperança cristã. Nós temos essa esperança. Ele diz que não é por acaso que o apóstolo Paulo ele escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, que é a esperança da glória e a esperança nossa. Então, a nossa esperança ela foi estabelecida ou firmada em Cristo, porque Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Ele pagou um alto preço para nos resgatar da morte eterna. Então, a nossa esperança está fundamentada em Cristo, porque se ele ressuscitou, nós temos essa firme e essa certeza, esperança, que nós vamos também ressuscitar juntamente com Cristo. Então, a nossa esperança está fundamentada em Cristo. O apóstolo diz que, bom, se ele não ressuscitou, então é vã a nossa esperança. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Quer dizer, que vai se cumprir, a gente tem essa
confiança, né, pastor? Isso Tendo mesmo, essa firme certeza que quem prometeu, ele está vivo. Ele é o Deus sobre todas as coisas. O Deus soberano que criou os céus e a terra. Jesus Cristo de Nazaré. E a nossa esperança está fundamentada em Cristo Jesus, segundo a palavra do Senhor. Pronto, veja só, esse primeiro ponto importante, não é? Porque a nossa esperança está no futuro. Isso. É no futuro, como foi bem falado pelo professor. O segundo subtópico fala sobre a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, obviamente, como um grande homem que foi, né, e esteve entre nós, deixando essas cartas, ele, nas suas cartas, ele mostra que o assunto da esperança cristã, ela foi direcionada às igrejas, através das cartas apostólicas de Paulo. Então, nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos, como nós falamos logo na introdução. Jesus ressuscitou e cada um de nós temos também esperança que um dia todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então, a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. A esperança também do cumprimento da promessa, conforme Atos 26, versos 6 e 7. A esperança da justiça, porque, olhando os dias de hoje, meus irmãos e amados ouvintes, falar em justiça dos homens é coisa tenebrosa, não é? Então, a palavra de Deus diz que a justiça desses homens que estão aí, inclusive, buscando ou dizendo que estão fazendo justiça, elas são como trapos de imundície. E a nossa esperança é que exista justiça, e a justiça é de Deus. Então, essa esperança na justiça, esperança do Evangelho, esperança do arrebatamento da igreja e a esperança final da vida eterna com Cristo Jesus. E, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, nessa primeira carta, ou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele mostra que a esperança, ela aparece como uma segunda virtude mencionada ali. Então, na primeira carta que Paulo fala, a esperança é uma segunda virtude que o crente deve ter. Então, assim, a gente passa para o terceiro subtópico. Amém. No terceiro subtópico tem como tema Deus, o autor da nossa esperança. Então, quando ele diz aqui que Deus é o autor, é o Deus que criou a nossa esperança. Dele vem a suprema esperança. Foi em Deus. E essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus. Nosso pastor falou no início aqui. Ela vem pelo nascimento através em Cristo Jesus, pelo seu sangue carmesim derramado na cruz do Calvário, que ele ressuscitou. Certo? De modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural espiritual. Envolve esse novo nascimento. Então, quem nasce de novo tem essa viva esperança. E ele jamais vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque ele sabe em quem ele tem crido. É em Jesus. Certo? Então, por isso, Deus é o autor da nossa esperança. Conforme o apóstolo Paulo, ele mostra em sua carta, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que ele diz assim, eu vou ler para vocês. Romanos, capítulo 15, o versículo 13, que diz assim, ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então, é em Deus que nós temos essa esperança, através do nascimento em Cristo Jesus. Então, a igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles. Sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca poderá tirar de nós.
a confiança da vida eterna em Deus. Então, jamais as lutas dessa vida, as perseguições dessa vida, vai superar a confiança, né, pastor, que temos em Deus. Sim. Ela não pode superar de maneira nenhuma. A gente tem que permanecer com essa confiança em Deus. Sabe por quê, amado ouvinte? Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Temos essa certeza disso. Então, esse primeiro tópico, ele conclui assim: a esperança cristã que tem em Deus como seu autor aponta para o porvir uma gloriosa realidade. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente observa que a questão de os cristãos serem perseguidos não são só os cristãos de agora. Os cristãos da primeira igreja foram perseguidos, né? Perseguidos. Eles tiveram perseguições cruéis. Terríveis, né? E muitos desafios, né? Que sempre, vamos dizer, testaram, provaram os cristãos. E nós não somos diferentes, não é? Verdade. Então, concluindo o primeiro subtópico, a sinopse já foi feita pelo professor, a gente vai para o segundo tópico, não é? Que fala sobre a perspectiva escatológica da esperança cristã. Veja só, a perspectiva escatológica. A escatologia fala sobre a questão da revelação dos fatos futuros, não é? Então, o primeiro subtópico diz: a Bíblia focaliza o futuro. É verdade. A Bíblia focaliza a nossa casa eterna, né, para onde nós iremos. Muitas vezes as pessoas pensam que o viver aqui 70 anos, 80, às vezes até 100, como alguns têm chegado, é alguma coisa. Não é nada. Nós temos que focalizar exatamente no nosso futuro eterno. E a Bíblia faz isso. A história da criação, ela se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. O interessante é que Deus fez tudo no início tão perfeito, não é? Colocando o homem no Éden, a mulher no Éden, mas infelizmente, e tudo estava indo para algo maravilhoso, aquela permanência, não é, do homem e da mulher ali no Éden. Infelizmente, ao se desdobrar, como nos diz o autor, os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou a desarmonia de tudo aquilo que Deus tinha feito. Tudo desarmônico. Entretanto, Deus, ele age hoje para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico, como no início assim o foi. E isto que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que ele faz à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Não é? Essa promessa originou-se lá no Éden, lá em Gênesis 3,15, com o desdobramento ou com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Então, olha, é importante a gente saber que quem desestruturou toda a harmonia do universo foi o pecado. E o Senhor Jesus veio para que essa harmonia voltasse. Então, é necessário que a gente tenha o nosso Senhor Jesus Cristo como verdadeiramente fio condutor das Escrituras Sagradas, porque é Ele que trouxe de volta, que traz de volta a harmonia do homem e a esperança de vida eterna com Cristo. Amém. O segundo subtópico do segundo tópico tem como tema: a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Ele fala que a doutrina das últimas coisas, como o tema é escatologia, às vezes provoca um certo temor em algum cristão ou em alguém. Alguém diz que eu não gosto de ler o Apocalipse, né, pastor? Porque nos traz muita tristeza. O Apocalipse diz que 1/3 da população da Terra vai falecer, vai morrer. Vai se dizimar. Então, alguém tem até um certo pavor. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles. Mas a Bíblia fala diferente sobre isso. É verdade. Os cristãos que se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Quer dizer, o cristão tem que estar feliz e alegre com relação ao que a Bíblia fala do futuro. Lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz assim. Romanos 15, 4, diz assim:
Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente, para o nosso ensino, foram escritas para que, por ela, a paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, foi escrita para mostrar, ela vai nos trazer esperança. Não é desalento, não tristeza, não. Vai trazer felicidade, feliz, porque a gente, por incrível que pareça, a Bíblia já mostra um spoiler do que vai acontecer, que é felicidade, é feliz. Nós vamos encontrar o nosso Deus na glória. E quem morrer com Cristo Jesus vai viver eternamente com Ele. Não vai estar mais em tormento. Quer dizer, a Bíblia, a lição diz assim, nesse aspecto, a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade em Cristo. É glorioso, incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, que está na leitura bíblica em classe, você vai encontrar sobre isso, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória, pastor, em que em nós há de ser revelada. Olha que maravilha. Glória a Deus. Então, eu vou trocar aqui em trocadilho para vocês. Então, ó, o que nós passamos aqui é fichinha, é café pequeno, diante da glória que nos está preparada. Então, devemos estar felizes, aleluia, porque em Cristo Jesus somos felizes, temos essa abundante felicidade, que o que nos aguarda é a companhia de Jesus Cristo de Nazaré em nossa vida. Na Bíblia encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Então encontramos nessa palavra um Deus que não vai... Né? É por isso que Cristo diz na palavra que eu estarei convosco todos os dias. Em meio às aflições, em meio às tristezas, nas alegrias, Cristo está conosco, meu pastor, todos os dias. Então, por mais felicidade que o crente tem aqui, por mais riqueza que ele tem, porque não é proibido o crente ser rico, claro, né? Então, por mais felicidade que ele tem aqui, nada. Ele pode ter cargos, pode ter presidências, pode ter diretorias, pode ser o que for aqui, né? Ganhe bastante dinheiro, tenha mansões, né? Pode se comparar, mas nada disso se compara com a glória que nos espera lá em cima. Glória a Deus. Independentemente se você tem aqui ou não tem. Ou não tem. As maravilhas do céu é para todos aqueles que creem e perseverarem até o fim nessa bendita esperança que está em Cristo Jesus. Né? O terceiro subtópico diz o seguinte: por que uma doutrina da esperança? Saindo um pouquinho do texto, doutrina é ensino. Então, se existem os cristãos, como o senhor mesmo falou no segundo subtópico, muitos que não são cristãos têm medo do futuro. Sim. E o cristão não. O cristão anela, não é? Pelo futuro. Aqui diz, então por que a doutrina? Porque é preciso que os crentes aprendam sobre o que nos esperam. Então, a razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição. Ou seja, a gente tem convicção de que ela é verdadeira, do que ela é real, e é preciso ser ensinado aos nossos irmãos, né? Que nós aprendamos uns com os outros. Por isso que Deus dotou a igreja de mestres, doutores, não é? Pastores, evangelistas, não é? Para que a gente possa verdadeiramente ensinar ao povo de Deus. Não ao nosso povo, ao povo de Deus. Tem alguns que dizem o nosso povo. Não, é o povo de Deus. A igreja da qual nós fazemos parte. Independentemente se você é pastor, evangelista, presidente, não importa. É o povo de Deus. Alguns dizem, meu povo. Não. Moisés é quem dizia, né? E mesmo e diante de uma situação, ele falou, teu povo. Não é? Então, o povo é de Deus. Não é? Então, olha, por ocasião da sua volta, trata-se então de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Essa é a nossa esperança. Vamos reinar com Ele, como sacerdotes, como príncipes, não é? Então, como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que breve tudo isso se cumpra, não é? Pois quem fez a promessa é fiel
para cumprir. Então essa é a esperança gloriosa de um dia estarmos com Cristo eternamente. E esse tempo está chegando, viu? Está chegando. Já chegou para alguns, não é? Que partiram antes do arrebatamento da igreja, mas a gente crê por tudo que tem acontecido no mundo, no Brasil, em especial em Israel, que é para onde a gente deve olhar sempre, esse momento está chegando. Então, a sinopse desse segundo tópico fala: a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo da sua carreira. Então, assim passamos para o terceiro e último tópico dessa lição. Amém. O terceiro tópico da lição tem como tema a esperança cristã como âncora da nossa alma. A esperança cristã como âncora. O pastor já explicou no início aqui, né, o sentido da palavra âncora, que segura ali o barco, um barco imenso, e não deixa ele se mover nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente. É a firmeza do barco. Isso. O primeiro subtópico tem como tema nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa em uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter um navio parado, fixo ali. Então ele fala aqui, tem esse propósito a âncora. Quer dizer, o escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora. Quer dizer, a âncora da alma segura e firme durante uma jornada cristã. Então está dizendo aqui que o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, a âncora, o cristão, ele tem que estar como uma âncora firme na palavra. Que a palavra diz que é permanecer firme até o fim. Não se mover nem para a direita, nem para a esquerda. Firme. Mas aonde? No centro da vontade de Deus. Não pode se mover. Então, ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza, em tempos de dificuldade. O escritor aos Hebreus, capítulo 6, versículo de número 18 e 19, ele diz assim, 6, 18 e 19. Nos diz assim, o 18, para que através de duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, podemos ter uma poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança consolada diante de nós. A esperança é essa que temos como âncora da alma, a segura e firme, que penetra até ao interior do véu. Então nós temos essa esperança firme, como uma âncora firme na palavra do Senhor, permanecer ali e não sair, né, pastor? Muito bem. Então aí a gente poderia perguntar, e talvez até você pergunte, mas só quem tem esperança é o cristão? Não. As pessoas do mundo têm esperança. Agora, qual é a esperança deles? E o segundo subtópico fala exatamente sobre essa diferença. O escritor fala, por que a esperança do crente é melhor do que a do ímpio, daquele que não vive a palavra de Deus, daquele que não tem esperança de vida eterna? E aqui ele diz, olha, essa esperança do cristão é que traz a certeza, a alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. Primeiro a gente precisa entender que a alma é o centro das nossas emoções, é o centro de nossos desejos. Então, é a alma verdadeiramente de quem vivifica, quem vive a vida aqui na terra. Então, é a esperança da alma, é a alma que tem que saber que existe uma esperança de uma vida melhor, de uma vida sadia, de uma vida honrada em Deus, de uma vida que verdadeiramente levará ela para o céu. Então, aí aqui o autor faz essa diferenciação entre a esperança dos ímpios e a esperança do cristão. Ele diz, olha, o apóstolo Paulo afirma que sem Cristo, e é verdade, né? Eu concordo em grau, gênero e número com o apóstolo Paulo, que um dia eu vou conhecê-lo, viu? Não sei se você tem essa esperança, eu tenho. É verdade. Não há esperança para o ser humano sem Jesus.
Existe alguns hínomos que dizem, sem Jesus não dá. Ou seja, não dá para nada. Vive tão somente uma vida mundana e que termina por aqui. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã, a esperança do ímpio. Né? Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Veja alguns exemplos. Há religiões que expressam sua esperança numa história cíclica. Como assim, história cíclica, pastor? Como o hinduísmo, por exemplo, em que a vida é vista como de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Ou seja, eles creem que nascem, morrem e novamente reencarnam em outra pessoa, talvez em outro estado, em outro país. Quer dizer, é algo que é totalmente discordante da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, quando diz que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. Depois disso vem o julgamento, né? Vem o julgamento daquela vida que ele teve. Então, a gente observa, amados irmãos, que também há outros povos que buscam pautar a sua esperança na astrologia, na quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe, né? Que a Bíblia não aceita. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias, que a própria palavra de Deus nos mostra que não passa de ilusão. Ou seja, em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Observe, a esperança, por exemplo, de alguém que tem muito dinheiro no banco, que tem fazenda, que tem casas bonitas, automóveis luxuosos, a esperança dele está naquilo ali. Quando morre, tudo fica para trás. O que é que ele levou? Nada. É uma esperança efêmera, né, pastor? É efêmera. Ela termina com a morte, a esperança dele. Não é? A esperança do cristão, não. A esperança do cristão, ela começa a ser efetivada na morte. Na morte física. Porque ele não morre, ele vai ressuscitar para uma vida eterna com Cristo. Então, o terceiro tópico e o último subtópico do terceiro tópico com Salomão. Amém. O terceiro ponto, né, do terceiro tópico tem como tema: mantendo firme a esperança. Manter firme a esperança. Olha só, à luz do Novo Testamento, ele diz aqui que afirmamos que a segunda vinda de Jesus Cristo é o grande motivo, né, o motivo para que o crente permaneça firme e mantenha a sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é, como o pastor falou aqui. E o apóstolo aqui, na primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 2 e 3, ele fala muito bem sobre isso. Eu vou ler para vocês. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Olha o versículo 4. Versículo 4. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Então tem essa certeza, tem que essa esperança, ela é firmada em Cristo Jesus. Vai ver como ele é e seremos como ele. Então manter-se firme nessa esperança, o crente deve se manter. Naquele dia, os discípulos de Jesus Cristo entendiam que a sua vida seria de maneira eminente, a sua vinda seria eminente. Isto poderia acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, lá em Mateus 25, do 1 ao 13, fala sobre isso. Então, semelhantemente, devemos estar em prontidão
pronto, aguardando o dia em que o nosso Senhor vai arrebatar a noiva ou arrebatar a igreja. A qualquer momento, pode ser hoje a volta do rei. Então você precisa estar pronto, firme nessa esperança. Não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme em Cristo Jesus. Que ele vem, né, pastor? É verdade. Não sabe o dia que ele vem, mas que ele vem, ele vem. Bem, então, finalizando a sinopse, né, do terceiro tópico, diz: a esperança é a âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos difíceis ou em tempos incertos. E concluindo a lição de hoje, não deixe morrer essa esperança na sua vida. Não deixe que as lutas, os dissabores, as provações e até a morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo Jesus, ele poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. Olhe quantos no caminho dessa jornada têm perdido a fé. Mas você que escuta e acompanha essa lição número 12, você não perca a sua fé, viu? A história, ela testemunhou que o cristianismo, ele cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, como eu falei, pode passar até 100 anos, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, que é a eternidade com Cristo. Portanto, amados irmãos e ouvintes desta aula, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel para cumpri-la. É verdade, né? Amém. Já te agradeço pela sua audiência, pela sua permanência até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar a lição. É de suma importância quando você dá um joinha aí, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas. E assim o Evangelho ele é proclamado aos quatro cantos da terra, que é o intuito desse canal. Que Deus os abençoe com muitas bênçãos dos céus. E não esqueça, essa é a carreira que Deus nos propôs para chegarmos ao céu de glória. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Amém.